Nessa aula de hoje a gente vai tratar desses tópicos. A gente agora vai falar sobre eletrostática quando você tem a presença de meios materiais isolantes, mas esse conceito depois é generalizado para qualquer material, incluindo metálico, né? Então, o que a gente vai descrever aqui pode ser aplicado também em metais, como a gente já falou em fundamento de ótica, né? Na verdade, a discussão é para ser anti-fundamento, mas a gente foi fundamento primeiro, então fica mais ou menos essa questão de coisa que a gente já falou mais na frente, né? Então vamos falar hoje sobre dipolo elétrico. Potencial e câmbio de dipolo elétrico, que ele é um elemento fundamental para a matéria isolante, né? Você tem carga elétrica, monopolo elétrico, né? Você escreve eletrostática de cargas, agora você tem a matéria isolante, carga total é zero, mas pode haver separação em centros de carga em moléculas, em íons, né? Em redes iônicas, sabe? E essas separações causam efeitos elétricos que a gente precisa levar em conta, né? Ele vai generalizar o conceito de momento de polo, vai conceituar de uma forma geral, sabe? Depois vai conceituar o que vem a ser polarização, cargas de polarização, vou fazer alguns exemplos. Em seguida, vamos derivar a relação constitutiva em dielétricos, e aí a gente vai ter a forma final das equações de Maxwell para a eletrostática, e vamos comentar rapidamente sobre alguns tipos de dielétrica, né? Referências estão aí nessas duas fontes de referência. No nosso capítulo 2 do e-book e o Jackson capítulo 4, algumas seções vocês vão identificar facilmente, sabe? Esse negócio eu esqueci, joguei aqui para poder ver. Vou botar aqui no caderno aqui. Né? Bom, então em materiais elétricos o efeito predominante, materiais isolantes, né, tipicamente, é aquele proveniente de uma separação de carga, né? Ora, se você tem, por exemplo, molécula neutra, esferossimétrica, na ausência de um campo externo, ela vai ter, coincidindo, né, o centro de carga positiva, que é o centro, e a distribuição de elétrons, né, descrita pela função de onda do átomo. E o centro de carga coincide, efetivamente, a carga do sistema é zero e o centro de carga estão coincidentes. Se você aplica um campo, você dá uma distorcida na nuvem eletrônica, né, e você tem efetivamente uma separação dos centros de carga, né, e agora, né, você tem antes, você tinha aí peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Observe o seguinte, que agora que você tem uma separação de cargas, nesse ponto, o campo total vai ser o campo externo, chamado de zero, mais o campo dessas cargas, né? Então, deixa eu tirar isso daqui. Então, efetivamente, você vai ter o campo que tem antes, o campo aplicado, mais o campo dessas duas cargas. Essa carguinha faz um campo para cá, essa aqui faz um campo para cá, mais ou menos, né? E uma resultante, mais ou menos, para cá, né? Então, esse é o campo desse dipolo, né? Então, o campo agora vai ser a soma vetorial de E0 mais AD, em cada ponto do espaço, né? Então, o campo da matéria menos isolante, se você separa as cargas, não é mais o mesmo campo externo. A matéria isolante produz um efeito elétrico. É esse tipo de efeito que a gente quer ver, sabe?
Então, o efeito causado por uma separação de cargas. E isso é o que a gente chama de dipolo elétrico, né? Aqui está mais ou menos a representação dele. É claro que existem outros efeitos de ordem superior, né? Quadrupolo, etc, né? Mas o efeito predominante da matéria polarizada é o dipolo, o mais forte que tem, né? Então, só dele que a gente vai tratar no curso, né? Então, o que a gente precisa saber? Bom, qual é, da mesma forma que a gente, quando fala de uma carga elétrica, a gente sabe que é uma distância R, o potencial é bem caracterizado, é o que? É Q sobre 4πε0R, e desse potencial eu obtenho o campo elétrico, né? A pergunta é, se eu tiver um dipolo, uma separação pequena em relação à distância, qual vai ser o potencial do dipolo? A partir do potencial do dipolo, eu construo todo o modelamento do campo da matéria. Ora, o potencial do dipolo num ponto P, coordenada X, vai ser a soma dos potenciais das cargas, certo? Da positiva, digamos que a posição da carga positiva seja X+, né? A carga está aqui em cima, tá? E a carga negativa seja X-, a posição. Então, o potencial soma escalar tradicional, esses vetores X mais menos, é simplesmente, se der a separação, está bem aqui no meio, é dado por essa expressão, né? Mais ou menos D sobre 2AZ. Bom, a gente é interessante saber de polos pontiformes, tá? Ou seja, moléculas pequenas. Então, você tem aqui uma molécula, né? Um dipolo, e o campo varia numa escala muito maior, né? Digamos L, né? Escala de variação do campo em relação ao dipolo, que tem tamanho D, então L muito maior que D. Então, a gente quer saber o efeito de separação longe do dipolo, ou seja, o dipolo piriforme, depois a gente junta vários dipolos e vê o que acontece, né? Então, quando o módulo X é muito maior que D, usa a aproximação em primeira ordem para essas funções inversas aqui, né? Função inversa, aí nós usamos nossa ferramenta matemática, né? Isso aqui é uma correçãozinha, tá certo? Isso é aproximadamente x a menos 1, né? Mais o gradiente da função inversa vezes o deslocamento, que é x mais menos, produto escalar, né? Ou seja, f de x mais delta x é aproximadamente f de x mais gradiente de f escalar delta x. Tá? Pode ter em primeira ordem de 3 dimensões, é assim que a gente calcula. Certo? Então você tem essa aproximação. E o gradiente da função inversa dá isso aqui, né? Dá isso aqui, aliás, dá menos isso, mas com menos aqui dá mais. Tá? E com isso, o potencial, né? Se a gente joga isso, vou fazer rapidamente aqui, né? Potencial no regime assintótico, ou seja, módulo de x muito maior que d, vai ser Q sobre 4πε0, x menos x mais dá 1 sobre o módulo de x, né? X menos x mais menos x mais escalar x sobre gradiente sobre módulo x ao cubo, né? Certo? Esse é o potencial da carga positiva menos Q sobre 4πε0, que é a carga negativa, 1 sobre o módulo de x. Daí você vai ficar menos x menos, né? Então, menos x menos escalar x sobre o módulo de x ao cubo. Certo? Isso aqui vai dar o quê, né? Cancela. Então vai ficar... Não, acho que tem mais aqui, ao contrário, né? Peraí. É mais, né? É mais aqui e é mais aqui, certo? Então vai ficar Q sobre 4πε0. Vai ficar x mais menos x menos. Produto escalar com x sobre o módulo de x ao cubo. Certo?
Ou seja, então aparece aqui esse parâmetro, né? X mais menos x menos é um vetor, né? Que vai da carga negativa para positiva, né? X mais menos x menos é simplesmente D a Z, né? Tá? Posição da positiva menos negativa da D a Z. Então isso aqui vai dar um parâmetro, né? X mais menos x menos da D a Z, produto escalar com x. Né? Módulo x ao cubo, P, y0. Então no regime o que? X muito maior que D. Tá? Isto é o que é conhecido como o momento, o vetor, é um vetor, certo? Momento dipolo, né? Então ele define P. O que caracteriza essa par de cargas é essa quantidade, que é o vetor, que tem um eixo, né? Que no caso específico dá QD a Z, né? Coulomb vezes metro, né? O momento dipolo tem unidade de Coulomb vezes metro. Certo? Então, ou seja, o potencial de um dipolo pontual, pontiforme, é P escalar x sobre 4πy0 módulo de x ao cubo, né? Vamos botar aqui x igual a R a R, né? Esféricas, certo? Isso aqui vai dar P escalar AR sobre 4πy0 R2. Tem um bocado de informação aqui nessa expressão, né? Certo? Que mostra a diferença de um dipolo para um monopolo, né? Primeiro é que, se vocês observarem, certo? O potencial varia com o inverso do quadrado da distância e não com o inverso da distância. Então, o monopolo, o efeito é mais forte, né? Cai mais devagar, certo? O dipolo cai mais rápido. Por quê? Porque uma carga cancela a outra. O efeito potencial é subtrair, certo? Então, é por isso que cai sobre R2. O potencial é proporcional à magnitude do momento de dipolo, né? No caso do monopolo, é proporcional à magnitude da carga. Então, o ente elétrico aqui é um momento de dipolo, né? Com tantos coulombs por metro. Não importa a separação nem o valor da carga, importa esse conjunto, esse pacote, que dá o valor P. Mais uma informação que o efeito depende da direção do espaço em relação ao eixo do dipolo. Então, tem efeito aí também. Por isso que o momento de dipolo tem que ser um vetor, porque o efeito elétrico que ele produz depende da orientação do espaço em relação ao seu eixo. Tem que ter um eixo. Né? Então, esse é produto escalar aqui, se você calcular, né, isso aqui vai dar P cosseno θ, né? Porque é P a Z, né? Escalar AR. Então, você tem aqui o eixo Z e o eixo radial, o ângulo é θ, por escalar desses versores da cosseno θ. Então, o efeito depende, né, do ângulo, certo? Então, por exemplo, né, se você for ver o potencial, né, que é o plano, tá certo? Tem um eixo do dipolo assim, né? O dipolo é um elementozinho que tem que é o dipolozinho, tá certo? Okay. Então, aqui é θ igual a zero, aqui no eixo, né? Então, nessa região aqui, o potencial elétrico é positivo, né? Porque cosseno θ maior do que zero. Entre zero menor ou igual a θ menor do que π sobre 2, certo? Então, nessa região, o potencial é positivo, né? Nessa região de baixo, θ passa a ser maior que π sobre 2, né? Cosseno θ é negativo, o potencial é negativo. O potencial vai variando, né? Tem um máximo aqui, vai diminuindo, tá certo? Fica negativo e aqui no plano Z igual a Z, o potencial vale zero. Então, essa superfície aqui é uma equipotencial. Ou seja, o campo elétrico é ortogonal a essa superfície, nesse ponto. Então, se você for ver as linhas de campo, né? Fazem isso, certo? O elétrico.
isso no porte, né? Então, se você girar, isso aqui tem todos, eles formam linhas no espaço dimensional, né? Observe que a linha de campo sempre vai cruzar ortogonalmente essa superfície igual a zero, certo? Então, uma coisa importante para quem na área de engenharia elétrica e na área da gente principalmente é saber fundamentalmente, ó, monopolo, tá certo? Isso é uma coisa fundamental. O potencial varia com 1 sobre R. Dipolo, o potencial varia com 1 sobre R2. Tá? Isso é importante, né? Bom, e aí a gente pode calcular o campo elétrico aplicando vamos fazer isso mais rápido, certo? Gradiente, né? Nabla, vou botar o nome aqui, certo? Nabla é igual a R DDR Isso é o nabla aplicado ao potencial, então vai ficar o potencial tem sempre o fator P escalar R em cima, né? A R DDR, só que isso aqui não depende de R, né? Sai da derivada, fica DDR de 1 sobre R2. A θ sobre R, derivada em relação ao θ do R2 do potencial passa, fica R3, fica a derivada desse produto escalar. E a derivada em relação a φ, esse produto escalar depende de cosseno, essa derivada é zero, né? Isso aqui dá menos 2 sobre R3, né? E aqui dá P escalar DAR de θ, que dá P escalar a θ. Né? Podia fazer derivada do cosseno, dava menos seno, tá? Mas deixa assim, porque aí a gente tem uma forma característica de expressar o potencial. Ou seja, então se você calcula essas coisas, R3 e R3 fica em evidência aqui, ó. Aqui é a primeira parte lá da derivada, isso aqui é a segunda parte. E aqui, se eu somar mais uma quantidade dessa, vai ficar 3P escalar R a R e subtrair. Então, isso aqui é 3 menos 1, né? Então, vai ficar menos P. Vou botar aqui em outro lugar. Só para mostrar o numerador, fica 2P escalar a R, né? Menos P escalar a θ, né? A θ. Daí soma uma quantidade, fica 3P escalar a R, menos uma dessas, e menos esse aqui, fica menos P escalar a R, mais P escalar a θ. Olha, isso nada mais é do que a expansão do momento de dipolo em esférica, né? P é uma componente na direção radial e uma na direção do ateto. Na direção radial é projeção de P na direção de R, a outra projeção é P na direção de ateto. Ou seja, isso aqui nada mais é do que quem? P. Ou seja, o numerador lá vai dar 3P escalar R menos P. E você tem a expressão canônica, tá certo? Do campo elétrico de um dipolo elétrico, né? Essa expressãozinha aqui no regime assintótico, né? O que vocês estão vendo aqui nessa ilustração são as linhas de campo, né? Do dipolo elétrico, né? Que é o nosso logo da disciplina, certo? Mostra aí em 3 dimensões como é que é mais ou menos a linha de campo exatamente, né? Na região próxima. Isso é o cálculo exato, tá, pessoal? Porque a gente não está usando essa fórmula que eu acabei de derivar para calcular essa linha, não. Tá? Essas linhas aqui estão sendo calculadas exatamente, o campo elétrico exato, próximo. Né? Calculado por computação, né? Por computação a gente calcula essas coisas, certo? Tem computamento, não tem jeito. Né? Mas de longe você vê, né? Bom, é dessa forma. De longe, a gente vai ver que existe uma semelhança de dipolo elétrico e magnético, que vai definir depois, tá? Mas de longe é como se essas linhas se fechassem, né? Elas não se fecham, né? Eu acabei de falar, né? Elas fazem isso, certo?
fazendo isso. Se você olhar de muito longe, olhar lá, tem um pontinho lá, é como se saísse uma linha, voltasse aqui, se fechasse, mas não é verdade, não se fecha. Né? O magnético, que a gente vai calcular de polo magnético, a linha realmente se fecha. Uma espirazinha de corrente, né? Tem a linha de campo que se fecha. A elétrica não se fecha, mas parece que se fecha no regime assintótico. Você vê essas linhas aqui como se estivesse se fechando, né? Mas se você fizer olhar direitinho, tem a linha aqui que ela faz isso, né? Certo? Não se fecha. Bom, esse conceito, é claro que a gente está dizendo, bom, uma separação de cargas, né? Tem um momento de polo Q vezes D, né? Certo? Se tiver uma molécula cheia de núcleos positivos e nuvem eletrônica complexa, descrita por uma função de onda, né? Em torno desses núcleos positivos, uma molécula né? Com vários átomos, tá certo? Vários núcleos e nuvem eletrônica em torno dela. Como a gente calcula esse momento de polo? Certo? Então a gente vai generalizar o conceito. O conceito é mais geral. Né? É um momento da carga. Então, se você tem um sistema eletricamente neutro, né, o que tipicamente acontece na molécula neutra, né, digamos que a densidade de carga seja ρ, então o momento de polo é simplesmente definido por essa relação integral aqui, ó, certo? Isso aqui é dq, né, vezes x. Dado um sistema, sistema de coordenadas, localiza cada elemento de volume, é o momento da carga, né? dq vezes x, momento da carga, momento de polo. Vamos testar aqui algumas situações, né? E a gente vai usar funções delta para representar cargas discretas também, certo? Por exemplo, nosso sistema de duas cargas, né? Bom, quem é a representação da função de densidade desse sistema? Você tem a carga positiva, delta de x menos a localização dela, que é d sobre 2 a z, mais a carga negativa, que é menos q, delta de x mais d sobre 2 a z, certo? Integrando todo o espaço, né? Não tem que tiver carga, tá certo? Vou dar q, integral de volume, x, né? Com a função delta e x com a função delta. Só que isso aqui vai existir só em x igual a d sobre 2. Vai dar d sobre 2 a z, menos q, e que é menos d sobre 2 a z, dá mais, soma, dá aquele resultado da gente. Certo? O conjunto de n cargas discretas. Qual é o momento de polo? Digamos que o sistema tenha n cargas e a carga total de zero. Tá? Bom, vamos botar a nossa origem aqui em um determinado ponto x0 igual a zero, originalmente, certo? Vamos calcular então densidade de carga, por definição, né? Integral de ρ dv vezes x, só que aqui a nossa densidade, né, é caracterizada nossa densidade, não botei ali, mas vai ser o que? Soma de n igual a 1 até n, que é n, delta de x menos xn. Certo? Né? Essa aqui é a densidade de carga para esse sistema discreto. Então vai ser soma, né? Que é n, integral de volume. Isso aqui, essa integral vai dar as localizações xn. Isso aqui dá xn, né? Então dá esse resultado aqui. Tá? Ora, suponha que eu desloque a origem, certo? Eu bote, se meu sistema de coordenadas mudar, certo? x0 diferente de zero, né? Certo? Então o momento de polo passa a ser o quê, né? Soma, ou seja, basta mudar aqui, onde vai existir, não vai ser mais xn, vai ser em x0 mais xn, né? Certo? Então observe aqui, né, na figurinha. A localização dessa carga agora era xn, agora passa a ser x0 mais xn, né? Como é que fica o resultado?
Então vai ser essa momento de polo novo, agora vai ser o quê, né? Qn mais xn, que vai dar Qn vezes x0 mais Qn vezes xn, né? x0 é constante, sai, fica isso aqui, mas isso aqui dá zero, tá? Ou seja, P' igual a P. Não depende da origem do sistema coordenado, tá? Fica a pergunta, suponha que o sistema não fosse neutro, como é que fica o resultado? Né? Então vamos voltar para cá, o P' não vai ser igual a P, né? Hã? É um íon, mas tem também separação de carga, misturado, tá? Então, P' ia ser igual a som, vai ser a carga total do sistema, a posição do x0 lá, né? Mais P, né? Isso aqui é P', certo? Isso não quer dizer nada, certo? Isso aqui é um monopolo. Isso aqui, na realidade, é um monopolo localizado no x0. Então, o potencial, aqui quer dizer o seguinte, que o potencial desse sistema, certo? Eu não vou usar a expressão assintótica, eu vou usar o potencial dessa carga aqui, certo? E usar como momento de polo só isso aqui, porque isso aqui está contabilizado no monopolo. Então, o potencial seria φ igual a Q sobre 4πε0 x menos x0, certo? Aqui é só um resultado fictício, né? Isso aqui é um ΔP, mas não é momento de polo. Isso aqui é uma carga, é um monopolo no centro do sistema, certo? Então, você vê a carga líquida que tem, assume o monopolo lá naquela posição x0, certo? Então você tem esse resultado aqui, né? E o restante, tá certo? Vai ser aquele momento de polo lá tradicional que a gente falou. Mas a expressão P escalar, né? X menos x0, né? Só π0 modo ao cubo, né? Tá? Não tem nenhuma contradição, tá? Ok? Então esse é o resultado que a gente tem, né? Em geral, os sistemas que a gente está falando são sistemas neutros, né? Então não tem essa questão. Mas se não fosse neutro, você separava a carga líquida, assume um monopolo no centro, e separação de carga você assume como centro de polos. Você calcula separadamente. É isso que a gente precisa fazer, certo? Né? Mas nesse caso a gente tem que calcular, a gente consideraria monopolo no centro de carga. É. Mais um dipolo, se essas cargas tiverem, se esse resultado der não nulo, esse P, né? Que pode dar zero, pode ser que seja de carga coincidente, onde dá zero o resultado, né? Mas não coincidente você vai ter separação efetiva, certo? E vai ser aquele efeito lá daquele dipolo, como se estivesse separado daquela forma. Fazer um exemplo aqui. Vou mostrar, por exemplo, o caso de um átomo esferosimétrico que você aplica um campo, por exemplo, e separa o centro de carga. Tá? Eu fiz uma modificação na figura, tá, originalmente, né? Suponha que eu apliquei um campo, né, em que o núcleo que é positivo deslocou-se, por exemplo, apliquei um campo assim, ó, externo. Daí eu empurrei a carga positiva para um lado em relação à esfera negativa. Houve só um deslocamento, aqui está exagerado, né? O deslocamento é muito pequeno, certo? E não distorceu a esfera eletrônica, certo? O estado S lá está mais ou menos S aí, não distorceu muito, certo? Então tem uma separação D, né? Qual vai ser agora o momento de polo desse sistema? Então vamos lá. A densidade é dada pela densidade ρ0, certo? Mais a densidade dessa carga localizada, mais um Q delta de x menos d a z. O ρ0 é a densidade dos elétrons, que é mais ou menos, digamos que a carga total é menos Q, né? Então é a carga da nuvem eletrônica sobre o volume desse átomozinho aí, raio de Bohr aqui, mais ou menos, certo? 4π3. Então a densidade é um valor constante, mais essa delta aqui, tá? Que é o momento de polo? Então vamos lá. Integral de ρ dv, essa integral aqui, de ρ dv não, ρ vezes x, está faltando x aqui, certo? Vai dar ρ0, que é constante, vezes x dv, né? Mais a integral dessa delta, que vai dar q vezes a posição de x, né? Que é d, tá certo? Essa integral aqui é a integral do vetor posição no volume das zeros integral, se você calcular, certo?
Basta calcular, ou seja, basta você decompor em coordenadas cartesianas, você vai ver que dá zero. As integrais angulares, né? Parece um cosseno, tá certo? Vezes seno, né? Por exemplo, é componente de z, né? Cosseno teta, mas aqui tem um seno, tá? Dá seno quadrado sobre 2, 0 a π dá zero. Nas outras direções aparece cosseno de φ, seno de φ. Integral de cosseno de φ dá zero, então isso aqui dá zero. Resultado, momento de polo é quem? QD a z. É como se fosse uma carga negativa aqui e uma carga positiva aqui. Mesmo que você tenha uma esfera distribuída, tá? Então, o momento de polo de um átomozinho, tá certo? Esfera simétrica é mais ou menos Q vezes a separação do centro de carga, vezes a z, né? Tá? Todos os efeitos. Tá? Bom, vamos agora para a terceiro tópico aqui da nossa aula de hoje, falar sobre polarização. O que a gente vai fazer agora é formar a matéria isolante, né? Então, a matéria isolante nada mais é que um conjunto, certo? O que é a nossa matéria isolante, né? Átomos ou moléculas ou íons, né? Eu estou aqui já botando separação de carga, mas pode ser que ela não exista, né? Tem sistemas que são sistemas lineares, né? Em que não há separação de cargas na ausência de um campo, né? Mas supõe que haja, tá certo? Então eu tenho aqui dipolos distribuídos na matéria, né? Então a matéria isolante nada mais é do que conjunto de dipolos puntiformes, né? O que tem entre eles? Vácuo. Matéria é isso, né? Dipolos puntiformes, entre eles vácuo, né? Um átomo, um íon de sódio e um de cloro aqui, há vácuo entre eles, né? Então é isso que a gente quer saber. Bom, o que a gente faz? Bom, como são muitos dipolos no volume diferencial, né? Então a gente assume que esses dipolos estão continuamente distribuídos, né? E a gente pode falar que num volume diferencial de Evelyn você tem um momento de polo dp, né? Então, para relacionar dp com dv, a gente define uma função de densidade, certo? Essa função de densidade é o que a gente chama de vetor polarização, né? Ou seja, o que é polarização? Quando você mede o momento de polo no volume diferencial por unidade de volume diferencial, com metro por metro cúbico, volume por metro quadrado, né? Então a gente diz que uma matéria tem um estado de polarização P. Nosso problema é conseguir saber que função é essa, né? Dado o estado de polarização. A gente vai ver alguns tipos de meios materiais, o P responde ao campo elétrico de forma linear, a gente pode relacionar de forma simples, né? Isso a gente vai fazer isso depois, certo? Então, para todos os efeitos, nós temos aí um elemento de volume, o momento de polo é um vetorzinho dp, e eu posso calcular o potencial dessa matéria isolante se eu souber o estado de polarização P. Ora, a contribuição do momento de polo para o potencial total no ponto X é momento de polo, vetor diferença, né, que eu acabei de fazer, né? Se você tem um dipolo num ponto X', eu acabei de fazer isso. Eu botei na origem, né? Bota num lugar qualquer, o potencial de um dipolozinho assim vai dar P escalar. O versor que vai daqui para cá, que é X menos X' sobre módulo, e mais distância ao quadrado, não fica distância ao cubo. Uma vez o módulo do versor, né? Que aparece embaixo, X menos X' ao cubo. Quando você fala no momento diferencial, vai ser um dφ e aqui vai ser um dp, certo? Só isso. Então, o potencial de um elementozinho diferencial é dado por isso. Definindo a polarização, eu faço uma mudança de variáveis, né?
dp agora vira P vezes dV. E você, quando soma tudo, você no fundo integra essa quantidade aqui, né? Certo? E aí agora eu tenho o efeito elétrico da matéria isolante como um todo, tanto dentro quanto fora da matéria, certo? X pode ser interior ou exterior, não tem problema. Tá? Certo? Vou mostrar um caso bem simples aqui, né? Considere uma placa circular de raio A, espessura T. Digamos que a gente polarizou, né, essa placa, né? Que nem a tese lá tese não, dissertação. Foi dissertação ou tese? Nem me lembro mais. Na última dissertação de quem foi de. Quem foi que? Foi Felipe, né? Não é isso? Na sessão do campo magnético, né? Então, ele magnetiza a amostra e a gente discute aquela coisa lá no quadro, né? Bom, então a mesma coisa aqui, isso se polarizou agora com o campo elétrico, ficou permanentemente polarizado, sabe? Então, qual é o efeito elétrico de uma placa que tem polarização permanente? Pode calcular. A gente pode calcular mais adiante em qualquer lugar, né? Eu vou calcular só no eixo Z, certo? Nós não temos ainda as nossas funções especiais para calcular em qualquer lugar. Então, no eixo Z, usa a formulazinha, né? Bom, antes de calcular qualquer coisa, só para constar, quem é o momento de polo dessa placa, né? Integral de PDV, né? Porque se dP é PDV, o momento de polo total dessa placa é integral do volume, como P é constante, vai ser o momento de polo, a polarização que está no eixo Z, volume da placa, π2T. Então, essa placa muito longe, ela tem um potencial que é dado por P escalar AR sobre 4πε0 R2, em que para R muito maior do que A, tá certo? Muito longe. Essa placa é um dipolozinho. O que é momento de polo? Bom, o momento de polo igual a P0 π2T. Então, qualquer material de qualquer forma muito longe vai ter esse comportamento aqui de potencial. R2 igual a desse jeito, certo? E quer saber no eixo Z, mais ou menos, quanto é que vai dar esse resultado, né? Aqui fala, né? Isso aqui é o cálculo dessa expressão que eu acabei de falar. Muito longe vai ser momento de polo por escalar que dá o cosseno, né? Sobre 4π2. No eixo mais Z, θ vale 0. Então vai dar P0 a 2T, certo? No eixo Z, R vale módulo de Z, vai dar módulo de Z ao quadrado que dá Z2. Então o π cancelou com π. No eixo menos Z embaixo, deve dar negativo, né? Então vai dar cosseno de π dá menos 1. Dá a mesma coisa, só que tem um menos aqui embaixo. Tá? Varia com quem? Com o inverso da quadrada da distância. Isso aí é longe, né? Isso aí é para módulo de Z muito maior do que A. Então no eixo Z o comportamento é esse, muito longe, certo? Vamos calcular agora em qualquer lugar aqui. Por daí a gente calcula pela fórmula original, que é essa aqui. Eixo Z, né? Vou botar aqui separado, tá? X é um ponto do eixo Z. Tá? X' é um ponto na placa, né? Como a espessura é pequena, é aproximadamente R', a R'. Teria aqui mais Z' a Z, mas como esse Z' é praticamente zero, a placa tem espessura praticamente zero, certo? Eu vou desprezar esse outro componente, né? Então você tem lá P escalar X menos X', né? Sobre módulo ao cubo, né? Ainda tem os fatores de custo, certo? Vamos olhar só para essa parte aqui para a gente ver como é que é P0 a Z escalar Z a Z menos R' a R', tá? Módulo ao cubo desse vetor de diferença. Esses vetores são ortogonais, vai ficar R' ao quadrado mais Z2 elevado a 3 meios. Quando eu escalar em cima, dá zero com esse termo aqui, né? Isso aqui sai, vai dar P0 Z
sobre R2 mais Z2 a 3 meios. Então, para calcular o potencial no eixo Z, tem então um integral que tem esse fator, né? Ele tem o dV, tá certo? dV', que é T, que é a espessura da placa, R', dR', D'. Você tem o potencial, vai dar o quê, né? Isso aqui não tem igual, né? Vai dar P0, T, sobre 4π0. Ninguém depende de φ, integral em φ dá 2π já, tá certo? 2π. Integral de 0 a A, de R', dR', daí fica esse fator aqui embaixo. Certo? Essa integral é fácil, né? Porque a derivada disso está aqui em cima. Então essa integral aqui vai dar 1 sobre R2 mais Z2 elevado ao meio, certo? Porque a derivada disso vai dar elevado a menos o meio de 2R, né? Da R10 sobre isso elevado a 3 meios, certo? Bom, dá menos, né? Então vou inverter aqui, de A até 0, certo? Bom, aí que a gente tem que tomar cuidado. Eu estou fazendo explicitamente para a gente ver esses detalhes aqui importantes, né? Em R igual a 0, 1 sobre raiz de 2, que dá quanto? Módulo de Z. Tá? Se não fizer isso aqui, não prestar atenção, isso aqui vai errar totalmente. Vai perder o significado que você vê na hora que não dá certo o resultado, né? Tem que botar direito, módulo de Z. Depois, menos 1 sobre A2 mais Z2 ao meio. Ok? Então, o potencial vai dar, a menos que eu não tenha errado, né? Φ igual P0T sobre 2, ε0. Vai ter um fator aqui, 1 sobre módulo de Z, menos 1 sobre A2 mais Z2 elevado ao meio. Certo? Está faltando alguma coisa. Acho que está faltando um Z em algum lugar. Está faltando um Z, sabia? Esse Z veio de onde, hein? Ah, não, está faltando um Z aqui, ó. Por isso que está dando problema, né? Está dando singularidade aqui. Tem um Z aqui que eu esqueci desse fator aqui, ó. Faltou um Z aqui. Por isso que aqui está a função em Z igual a zero dá infinito, né? Não é verdade, certo? É TZ. Observe que do lado de cima isso aqui muda de sinal em relação ao lado de baixo. Isso aqui não muda, né? Bom, inicialmente, prazer muito pequeno, certo? Mais Z maior que 0. Você tem um resultado aqui, né? E para Z menor que 0, ou seja, na tampa de cima e na tampa de baixo, certo? O potencial muda, essa função muda de sinal. Se eu calcular a diferença de potencial, φ mais menos φ menos, chamado de delta φ, só sobra esse termo, porque esse termo aqui não muda de sinal, certo? Esse aqui cancela, vai ficar duas vezes esse fator aqui, porque isso aqui dá 1, né? 1 ou menos 1, então isso aqui vai dar P0T sobre ε0, né? Então a diferença de potencial da parte de cima e da parte de baixo dá P0T sobre ε0, certo? E outra coisa a se ver aqui é, bom, e o que acontece para Z muito grande, né? Se Z for muito grande, daí eu faço, eu posso botar 1 sobre mod Z aqui, mas vai cancelar. Tem que tomar cuidado. A2 mais Z2 menos o meio. Z em evidência, desculpa. Boto Z2 em evidência. Raiz dá 1 sobre módulo de Z. 1 mais A2 sobre Z2. Desculpa, Z em cima, né? Então, Z em evidência, raiz de Z2 dá módulo de Z em cima.
E aqui é menos 1, né? Por isso que eu botei sobre Z. Isso elevado a menos 1. Então vai dar mod de Z, 1 sobre mod de Z. Em primeira ordem, 1 menos A2 sobre 2 A2, certo? Então o potencial, muito longe da origem, vai dar, essa diferença aqui vai dar 1 sobre mod de Z menos 1 sobre mod de Z, cancela. Certo? Menos com menos disso aqui vai dar A2 sobre Z, 2E2. Então vamos ver o que acontece, né? O potencial vai dar P0, T, Z sobre 2Y0. Aí sobra o quê? Termo positivo, que é A2 sobre 2Z módulo de Z2. Tá? Se eu botar um π aqui, né? Com 4 vai dar aqui P0, π A2T. Z com Z cancela, não é isso? Certo? Tem alguma coisa errada. Deixa eu terminar aqui para ver. P0 π A2T. Não, esse aqui está errado. Por que eu botei Z aqui embaixo? É modo de Z, né? Aqui foi modo de... Não, é Z2 modo de Z. Eu posso botar modo de Z ao quadrado. Aqui é... Está errado. Eu errei aqui, não foi? Era módulo de Z vezes Z2, não foi isso? Pronto, agora vai dar certo. P0 π A2T sobre 4π epsilon 0. Tá certo? Que é o momento de polo, né? P. 1 sobre Z módulo de Z, certo? Que dá P sobre 4π epsilon 0, Z módulo de Z, que é exatamente o que eu acabei de mostrar na nota de aula aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Π A2, né? 4π epsilon 0, Z2 para Z positivo menos Z2 para Z negativo, tá? Que é a mesma coisa que está aqui, né? Para Z positivo dá Z2, para Z negativo dá menos Z2. Mesmo resultado, tá? Bom. Ok, então essa é a forma de calcular o potencial da matéria polarizada. Eu poderia calcular de qualquer sistema, tá certo? Se eu tiver uma esfera isolante, né? Com polarização uniforme, eu posso calcular o campo dentro ou o campo fora, né, dessa esfera. Né? Na verdade, tem um exemplo aí, né? A gente não calcula, mas a gente mostra como é que faz, tá certo? Bom, vamos falar sobre um conceito útil, né, para ele poder compreender, na realidade, efetivamente, o que ele está falando é sempre de carga, né? Só que é carga livre, carga que transita no circuito. E agora aparecem essas cargas que são cargas isolantes, que são cargas ligadas, estão presas, só tem separação, efetivamente. Mas separação de coisas microscópicas, se você coletivamente leva em conta essa separação, se manifesta como uma carga separada na superfície de um lado em relação à superfície do outro. Tá? Então o efeito pode ser grande, pode ser significativo. Então vamos falar sobre isso, cargas de polarização. Né? A gente vai usar um pouquinho das nossas ferramentas. Ora, se você tem agora, de forma abstrata, né, uma região que você tem a coexistência de cargas livres e cargas de polarização. Por exemplo, caso simples, um capacitor. Né, certo? Tem um capacitor aí. Capacitor, duas placas condutoras, né? Você submeter a diferença potencial, tá certo? Né? E entre elas tem um dielétrico, tá certo? Né? Então você tem a coexistência de duas coisas, né? Aqui tem sistemas de cargas ligadas, daí eu venho externamente e
aplico uma diferença potencial, né? Então, cargas livres vão migrar de um eletrodo para o outro, vão se acumular no eletrodo positivo, tá certo? Então, tem cargas livres, essas cargas são livres, né? Aqui dentro vai ter um campo elétrico, né? Que vai fazer o quê? Vai empurrar as cargas positivas para um lado. Então, um dipolozinho aqui ele vai estar sendo formado, né? Mais, menos, né? Mais, menos, etc. Então, aqui dentro, eu vou botar outra cor para poder entender melhor, certo? Na superfície do dielétrico, você vai ter o rabinho do dipolo, tá certo? Encostando aqui no eletrodo, como se fosse uma lâmina de cargas negativas, não é isso? E do outro lado, a cabeça do dipolo vai estar com as cargas positivas atraídas pelo outro lado, certo? Então, as cargas vermelhas são cargas ligadas, as cargas pretas são cargas livres. Eu realmente movimento elas, as cargas ligadas só separo. Isso aqui foi o efeito coletivo, né? Eu cancelei aqui, tá certo? Saí cancelando, né? No núcleo eu cancelei, sobrou só uma superfície elétrica com um resíduo de carga negativa e outra superfície com resíduo de carga positiva. Essas cargas são diferentes, né? A gente trata diferentemente na teoria eletromagnética. As livres, a gente atribui a elas uma densidade ρf, F de free, certo? E as cargas ligadas, a gente por enquanto usa polarização, então a gente separa as duas coisas. Então o efeito elétrico desse sistema aqui é a soma do potencial das cargas livres mais o potencial das cargas ligadas, né? Certo? Então é esse volume arbitrário aqui que está representando. Suponho que você tenha coexistência de duas coisas. Não quer dizer que elas estão no mesmo lugar, não. Pode ser que esteja, certo? Pode ser que não esteja. No caso aqui está mais separado, né? Carga livre está no material, carga ligada está no outro. Mas suponho que você tem aqui, num ponto do volume, você pode dizer que você tem OF e uma polarização P. Em alguns lugares P igual a zero, em outros lugares OF igual a zero. Você tem só uma coisa, tá? Quem é o potencial como um todo, né? Aqui ele vira cargas livres, a gente atribui a densidade de cargas livres aqui, tá? Mais o potencial das cargas ligadas que é calculado via vetor polarização que a gente acabou de mostrar, tá? Aqui ele manipula um pouquinho isso aqui para ver o que isso vai dar, né? Esse produto escalar é o produto escalar com o gradiente da função inversa. Se fosse em relação à variável x, a derivada, seria menos. Em relação à variável linha, é mais, né? Como a gente já falou isso antes. Né? Isso aqui tem identidade vetorial. Olhando isso aqui como uma função, né? Divergente de um vetor vezes uma função, que é isso aqui, função inversa, 1 sobre isso, é igual ao vetor produto escalar com o gradiente da função, mais, né, a função, que é a função inversa, vezes o divergente do vetor, certo? Então, se a gente joga isso aqui dentro, né, observe que a gente faz isso. Aparece um fator que tem a função inversa aqui, e eu vou combinar com esse outro fator que tem a mesma função inversa, certo? Então vai aparecer aqui ρf menos divergente de P. Está aqui, ó. Certo? E sobrou esse termo, que é o divergente disso tudo, né? Certo? Como tinha um fator 4πε0, e esse é uma constante, né? Então ficou o divergente de P sobre 4πε0, que aparece aqui, tá certo? E aqui nós temos o teorema de Gauss, né? Então, se você tem aqui a superfície sigma normal para fora, de sigma linha elemento de área, então a integral de volume do divergente de qualquer coisa vai ser o fluxo do vetor que está lá, né? Vezes a área. E o elemento de área é n vezes d sigma linha. Então aparece o produto escalar de P, ou melhor, a projeção de P na normal para fora. E aparece também o que aqui? Função inversa. Certo? Então, tudo se passa como se essas cargas de polarização fornecessem uma contribuição de volume, né? É como se a densidade de carga efetivamente não fosse só livre, fosse uma efetiva. É a soma de dois termos.
E na superfície aparece uma carga de superfície dada por esse fator aqui, OBS. É como se tivesse carga de superfície no sistema, na superfície do dielétrico, do volume lá. Se existir essa posição, né? OBS de cima sobre a distância. Isso aqui é dq, né? O volume disso aqui é carga, tá certo? P é coulomb por metro quadrado. Com metro quadrado dá coulomb, tá certo? Isso aqui é dq coulombs, né? Então, efetivamente, você tem o potencial como sendo uma soma de dois termos. Se a gente quiser olhar em termos de carga, né? Uma densidade de carga efetiva, uma densidade de carga de superfície, que a gente chama de ρBS, né? Essa projeção aqui, P escalar N, é ρBS. De onde vem isso, né? Exatamente do que eu acabei de mostrar no desenho que eu fiz, certo? ρBS é como se tivesse uma carga de superfície, que é P escalar N, esse vermelhinho aqui, tá certo? Do lado de cá. Né? Observe que a polarização está para baixo, tá certo? Porque as cargas positivas não aqui, né? Olha, P escalar N aqui nesse ponto é o quê? Se N é para cá, é para fora, né? P escalar N é negativo, então dá essa carga negativa aqui. Nessa de baixo, P e N estão no mesmo sentido, vai dar positivo. É isso que aparece na superfície do dielétrico, certo? Isso aqui é efetivo. O que é efetivo? É ρF mais ρB. B é de bound, carga ligada. É como se houvesse uma densidade de carga ligada, que é esse fatorzinho aqui, divergente de P, certo? E na superfície aparece um resíduo de carga de superfície, P escalar N. Então o dielétrico pode ser substituído, colocado no lugar dele vácuo, com uma densidade de carga ρB no volume e densidade de carga superficial ρBS na superfície. Você pode calcular tudo, tirando o dielétrico, botando só vácuo e essas cargas no vácuo. E calcula o efeito elétrico. Tá? Então, isso que chama de carga de polarização, né? Então, um material isolante, ele tem carga de polarização. Tá? Suponha que você não tenha carga livre, né? Então, se você tem aí, por exemplo, né? Deixa eu fazer aqui um exemplo simples, né? Tem um volume arbitrário, certo? De um material que está no estado de polarização P qualquer, né? Você pode substituir isso aqui por essa superfície imaginária, certo? No volume, dentro dessa região imaginária de área sigma, no volume existe uma carga, isso aqui é vácuo agora, certo? Tem carga ρB no volume, como se fosse isso. E na superfície tem carga ρBS. Se eu quiser calcular o potencial disso aqui, é vácuo com essas cargas aqui, vai ser potencial igual integral de dV', né? A fórmula tradicional, ρB de x', tá certo? 4πε0, x menos x', mais o que tiver na superfície, se tiver, né? Você vê que se tiver, tá lá, certo? De sigma linha, ρBS, 4πε0, x menos x'. Em qualquer lugar, ou dentro ou fora, você calcula o potencial de física. O campo elétrico é mesmo grande de física. Vai dar o quê? Bom, o campo elétrico para esse sistema vai dar integral de volume de ρB. Eu vou tirar o x' aqui para não atrapalhar. X menos x' sobre a superposição 4πε0 x menos x' ao cubo. Você pode calcular direto o campo se quiser, mais a contribuição da superfície, integral de superfície de sigma linha ρBS x menos x' módulo ao cubo. Ou seja, você tirou o dielétrico, botou no lugar essas cargas efetivas, no caso do dielétrico, cargas de polarização de volume e de superfície, e está tudo no vácuo, né? Como se estivesse no vácuo. Então, o campo dentro do material vai ser dado para essa expressão ou fora, tanto faz. Tá? Se tivesse carga livre demais, adiciona a contribuição das cargas livres. Repita. O gradiente disso aqui dá isso. Tá? Porque o gradiente da função inversa está aqui, ó. É isso? Já calculei. Tá?
Porque em algumas situações é mais fácil calcular direto do campo. Às vezes o potencial não dá zero, por exemplo. Mas o campo não dá. Então é melhor você calcular direto do campo. Vamos ilustrar aqui as situações. Então, vocês entenderam, pessoal? Tudo se passa como se no volume tivesse a densidade volumétrica, a contribuição do isolante, né? Menos vezes de P e na superfície P escalar N, certo? Vamos ver aqui, vamos identificar essas situações, certo? Placa delgada, que a gente acabou de fazer, né? Vamos representar ela pelas cargas de polarização. Bom, o P é constante. Então, no volume eu teria ρB igual a menos divergente de P. Ora, se P é constante, quanto é que dá? O derivado de uma constante dá zero. O divergente de P dá zero. Então, essa parede delgada não tem carga de polarização no volume, mas tem na superfície. Na superfície de cima, você tem aqui o ρBS+, que é P0AZ, escalada normal para cima, que é AZ. Então tem P0 por metro quadrado, é um disco de carga em cima. Embaixo vai dar menos P0 por metro quadrado. Né? Certo? E na superfície lateral, que também faz parte, né? Tem que ver em todo lugar. Na superfície lateral, P0 está assim e a normal está ortogonal. Não tem contribuição. Então, essa placa dielétrica, isolante, é equivalente a dois discos, eu exagerei a separação aqui para ver direito. Dois discos no vácuo, duas superfícies de carga circulares. Carga total desse disco é P0 P2. Carga total desse disco é menos P0 P2. Você pode calcular qualquer coisa usando o campo de dois discos de carga. Pode fazer, certo? Equivalentemente. Né? Outro exemplo, que a gente vai revisitar também quando estiver usando funções de legenda, tá certo? Polinômio legenda, né? É a esfera isolante, né? Eu falei aqui naquela defesa de tese sobre a placa magnética, né? Que o campo dentro era para baixo, né? Eu falei, né? O campo H para dentro da placa magnética. Tá? É a mesma coisa isso aqui. Acontece o mesmo efeito, certo? Um isolante uniformemente carregado, aliás, uniformemente polarizado. Você pega uma esfera tem materiais ferroelétricos que tem essa propriedade de se polarizar e ficar polarizado. Você tira o campo e fica polarizado. Se orienta os dipolos, eles interagem fortemente, ficam interagindo e se mantêm alinhados. Você tem um estado de polarização. Então, o que acontece? Nós temos um tal material desse aqui, certo? Você aplica um campo, fica polarizado. Quais são as cargas de polarização para essa esfera? No volume, P é constante, P0AZ, né? Aqui, que é esse estado aqui. Nesse caso vai dar zero, né, no volume. E na superfície, P escalar a N. Só que N é o versor AR, no caso, né? Então você vai ser AZ escalar AR. O AZ vem do P, né? Que dá, P escalar N dá isso. Se for escalar aqui, dá cosseno de θ. Então, tudo se passa como se não tivesse nenhuma carga de volume. Na superfície, se tivesse uma carga distribuída aqui, variável, que varia, né? θ igual a zero, a densidade superficial de carga é máxima, vai diminuindo. No equador aqui, a densidade superficial de carga é zero, certo? Passa para baixo, fica negativo. Né? Então, é uma função variável, né? Ora, qual é o potencial aqui no centro da esfera, pessoal? Se vocês forem calcular. Olhando a figura, dá quanto? Sem fazer conta. Potencial? Não. Só zero. Não é porque a soma dos efeitos de cima e de baixo são iguais, né? Vai dar zero. Mas o campo não é zero. O campo está para baixo, certo? Então temos que calcular o campo direto. Então ele vai fazer aquilo que eu falei. Bom, pega a expressão integral para o campo, bota a densidade de carga, a carga de polarização superficial e calcula, certo? Aqui dá. É aquela termo de superfície que eu falei. X é igual a zero, x' é a r'. Módulo de x' é a3, certo?
Então aqui vai dar um menos, né? Aqui dá A sobre A2. D sigma é A2 seno de θ'. D θ, o D ômega, né? Θ' D fininha. Então fica A2 com A dá A3, cancela com esse A3, tá? O menos vem para cá, aí fica essa integral aqui do inversor a R, e essa integral não dá zero, tá? Essa integral não dá zero. Tem uma componente aqui, que é cosseno de φ a x, seno de φ a y, que dá zero, que é a integral angular aqui, R de φ, né? E a componente z tem um cosseno de θ' a z. Fica cosseno ao quadrado, daí tem um 2π que aparece, fica cosseno ao quadrado seno, que dá cosseno ao cubo sobre 3, que vai dar um valor que é 2/3. Quando calcular, vai dar, o campo no centro é menos P sobre 3 ε0. Tá? Então, uma esfera, né, polarizada tem um campo interno que é para baixo, no sentido oposto do campo dela mesmo. Né? E voltando àquela questão da tese da dissertação de Felipe, é isso que a gente estava falando lá, certo? Para o caso de uma esfera é isso, né? Mas se fosse uma placa, que é o caso dele, que é um filme fino, certo? Se fosse, deixa eu dar um exemplo simples aqui, que justifica uma placa infinita, certo? Polarizada permanentemente, se você calcular, acho que vai ter como exercício para vocês, permanentemente, tem um campo interno que é igual a menos P. Tá? No caso lá é magnético, né? O campo magnético interno lá é menos M, que está saturado, né? E cancela, mas daí sobra o campo de fora, você mede o campo de fora linearmente, de forma simples, né? Isso que ele estava falando, certo? Então dá menos P, campo de uma placa. Isso aqui por lei de Gauss sai fácil, né? Só é fazer as cargas de polarização e calcular 2 planos de carga infinitos. Tá? Que aqui vai dar uma carga positiva aqui nessa parte, né? Não é isso? E a de baixo dá a carga negativa, não é isso? Isso aqui dá a densidade de carga sobre 2 para baixo. Não é nem menos P, né? É igual a menos ε0. Menos P sobre ε0. Tem um fatorzinho ε0 embaixo. Então você vai ter essa aqui dá um campo para cima, para baixo, né? Essa aqui dá um campo para baixo e para cima, ao contrário, né? Então aqui se reforça a soma dos dois. A densidade é P0 sobre o campo é P0 sobre 2 devido a S e P0 sobre 2 devido a S, dá menos P. E fora cancela, campo igual a zero agora. Né? Campo exterior a zero. Porque a carga positiva negativa, as placas dão um campo nulo fora. Então o campo dentro dá menos P. Na esfera não, dá menos P sobre 3 ε0, tá? Campo no centro. Tá? As linhas de campo, outra coisa interessante que a gente vai mostrar isso, quando olhar os problemas de legenda, é que as linhas de campo de uma esfera uniformemente polarizada, esse resultado que eu falei, que o campo dentro é menos P, não é só no centro, é em toda a esfera. A esfera uniformemente polarizada produz um campo interno que é uniforme. Tá? Então, o pessoal que faz experimentos, né, de magnetismo para medir propriedades de matéria magnética, eles fazem esferinhas de matéria magnética. Porque ele aplica o campo fora e sabe que dentro o campo vai ser constante, não vai ser variável. Se fosse variável, atrapalhava a medida. Tá? Então, eles fabricam esferinhas de matéria magnética para poder medir com precisão. Daí, porque o campo é uniforme. Do lado de fora, isso aqui é cálculo realmente computacional. Tá? Essas linhas estão calculadas a meio do espaço 3D computacionalmente. Do lado de fora, as linhas são exatamente as de um dipolo na origem. Eu quero dizer, dipolo na origem são exatamente a expressão assintótica do dipolo na origem. Lembre-se, um dipolo, no regime assintótico, tem um comportamento
mas só muito longe, não é isso? A esfera polarizada uniformemente tem do lado de fora essa expressão por P exatamente. Era um modelo ideal do dipolo elétrico, uma esfera, certo? É como se estivesse na origem do dipolo, certo? E aqui do lado de fora a expressão potencial é essa aqui, exata, certo? Expressão exata. Como se a partir superior da esfera você calculasse uma carga aqui, mas que vem para cá. Olha aqui as linhas, olha as linhas, né? Aqui é uma carga positiva, aqui é uma negativa. A linha sai e vem para cá, por fora ou por dentro, né? Se você juntar essa linha, vai dar a linha do dipolo ideal, aquela expressão assintótica do dipolo pontiforme, mas não se tivesse o dipolo pontiforme não ia. Momento de dipolo igual ao momento da esfera. Mas o interessante é que isso aqui gera exatamente o dipolo. O dipolo é o modelo de dipolo é uma esfera. Dipolo ideal, né, digamos assim. É por isso que, fundamentos de ótica da calculação de luz, a gente fez esse modelo para espalhamento. Foi. Exatamente isso. A gente botou a esfera, tem despolarização, tá certo? E dá aquele resultado, dá esse resultado aqui, campo interno, né? A gente usou essas coisas, né? A gente vai ver que essa solução a gente calcula usando a solução da equação de Laplace em esféricas. Separação de variáveis, aparece o polinômio legendo e a gente mostra que vai ser resultado aqui exato, certo? Muito bem. Bom, estamos prontos agora para ter as equações de Marx para a eletrostática agora envolvendo meios isolantes ou não, né? Certo? O que acontece, né? Ora, o que é importante saber é que o campo elétrico é aquele que vê todas as cargas possíveis, né? Se você tem carga livre, certo? E carga de polarização, o campo elétrico é todo mundo, né? Então você diz o seguinte, ó, se você tem isolante ou não, é como se o sistema tivesse uma densidade de carga efetiva ρf. Então, o divergente de ε0E, ou seja, volta à definição, D não existe mais, tá? Voltando ao campo original, ao campo verdadeiro do campo elétrico. Então, você tem aqui que o divergente de ε0E é qualquer carga que exista no sistema. É ρ efetivo. Certo? Que eu separei, né? Eu poderia separar, eu vou pegando carga onde ela estiver e calculando o divergente E associando a densidade. E soma todo mundo. Ou eu separo para ficar mais fácil o tratamento. Carga livre é circuito, né? Carga ligada é isolante, certo? Ele separa as duas, mas joga as densidades nesse ρ efetivo. Então, o divergente de ε0E é esse ρ efetivo, certo? Ora, o que é o ρ efetivo, né? É ρ livre e a parte da carga de polarização é menos divergente de P, certo? É isso? Então, a equação fica divergente de ε0E mais P é igual agora só ρf. Então, é claro que eu não vou ficar trabalhando carga ligada o tempo todo. Eu quero saber, eu carrego um sistema com um circuito e separo as cargas livres e sei a densidade de carga livre, por exemplo, certo? Então, nas minhas equações de Marx, o que vai ficar a partir de agora são as cargas livres. Então, isso aqui tem um novo nome. Esse vetor é o vetor densidade de fluxo elétrico. A forma mais geral agora para ele é essa. Levando em conta a polarização da matéria. Certo? Então, fica agora a equação divergente de D igual a densidade de carga livre. E a partir de agora, a gente apaga isso aqui e vai chamar de ρ. Certo? Então, quando você olhar D aqui, você sabe que aqui é a densidade de carga livre. Se fosse ε0E, é a densidade de carga efetiva total. Mas quando é D, é só livre. Tá? Isso é importante saber, né? Diferenciar. Tá? Essa relação que apareceu é o que a gente chama de relação constitutiva, né, no material. Para saber exatamente como essas coisas se relacionam, precisa saber como é que o material responde a um campo aplicado, né? E você tem vários tipos de materiais, a gente vai discutir rapidamente já isso aí. Mas é isso que a gente obtém agora. Nossas equações de Marx agora estão com a matéria isolante incluída. Em resumo, né?
divergente de D igual a densidade de carga livre, não vou mais botar subscrito. A rotação no diário não mudou nada, né? Ele é o mesmo campeonato de sempre, ele é zero sempre, sabe? Quer dizer, por enquanto, né? No estático, regime estático. Generalização, forma integral, lei de Gauss, fluxo elétrico é a carga livre envolvida. Tá? Carga livre, certo? E circulação de campo elétrico é zero. São as formas integrais, a forma integral das equações de Maxwell na eletrostática. Bom, falta uma relação entre essas coisas, né? Bom, tem a relação constitutiva para poder trabalhar. Eu tenho que reduzir isso a um campo só, né? Epsilon 0 é mais P. E aí você tem toda a eletrostática descrita por essas equações. Ou seja, eu posso reconstruir todas as coisas que eu falei até agora com essas equações aqui, certo? Né? Ou com essas aqui. Mas é claro que as integrais, a incógnita está dentro da integral, né? Você não quer, você vai resolver esse sistema, vai resolver esse sistema mais simples aqui. Tá? São equações diferenciais. Né? Deixa eu só ilustrar para vocês qual é a diferença, né, entre carga livre e carga ligada. Novamente, voltamos ao nosso disco, tá certo? Acabei de falar sobre ele, né? Aqui o nosso disco que ele transformou em cargas efetivas, não foi? Vou botar o nosso disco. Então, nós temos nossa placa delgada, que nós mostramos que ela é equivalente, né, a dois discos separados, não é isso? Deixa eu botar de volta, peraí. Deixa eu botar de volta aqui. A placa mesmo, propriamente dita, da placa, né? Eu estou desenhando a plaquinha de forma um pouquinho mais. Suponho que seja um cilindro, tá certo? Pode ser um cilindro, não precisa ser espessura fina, pode ser espessura qualquer, tá certo? Bom. Polarizado uniformemente, né? Daí se eu pego uma superfície gaussiana aqui. Envolvo só a tampa de cima. Digamos que eu tenho uma superfície gaussiana que eu consigo envolver toda a tampa de cima e uma parte da superfície lateral, né? E se eu pergunto a vocês, bom, quem é o fluxo elétrico integral de D sigma para fora dessa superfície gaussiana? Vai dar quanto? A gente tem que olhar a equação de Maxwell, vai dar o quê? A carga livre envolvida. Não é isso? Qual é a carga livre envolvida nesse problema aqui? Seria um material. É aquele isolante, aquela placa que eu falei o exemplo antes. Nós tínhamos uma plaquinha, não foi? Nós tínhamos uma plaquinha polarizada uniformemente. Essa plaquinha, eu estou mostrando ela aqui, agora não estou desenhando a polarização, mas ela está polarizada uniformemente, né, com o vetor P. Eu pegar a gaussiana só evoluindo o disco de cima só. No caso vai ser zero, porque só tem de polo. De polo. Então, o fluxo elétrico dá zero. Agora, se eu ver essa aqui, perguntar, bom, quem é o fluxo de epsilon 0E de sigma? Dá a carga total envolvida. Não importa quem seja, se é ligado ou livre, certo? Bom, vai dar o quê? Bom, não tem carga livre, mas tem carga ligada. Que é P0 e A2. Então, o fluxo elétrico desse vetor, que ele é parecido com D, né? Mas está faltando uma parte, né? Isso aqui vai dar a carga toda envolvida, P0 e P2. Que a densidade de carga é P0, em cargas ligadas de superfície, vezes P2. Certo? Então veja a diferença, né? Isso aqui dá zero. Isso aqui não dá zero.
Porque o D, o fluxo dele só vê o que tiver de carga livre. Se não tiver carga livre, é zero, sabe? Uma definição de D, então, consistência. Certo? Não quer dizer que D é zero, não. Quer dizer que o fluxo elétrico dá zero. D existe. D é igual a Y0 é mais P aqui dentro e D é igual a Y0 é aqui fora. Aqui fora D é Y0 é, porque P é igual a zero. Não tem dipolo no vácuo, certo? P é igual a zero. Aqui é D igual a Y0 é mais P. Certo? E quando você calcula o fluxo, independentemente da forma da gaussiana, vai dar zero. E aqui vai dar a carga envolvida, no caso ligada só, né? Só tem carga ligada. Certo? Muito bem. Vamos agora para a última parte. Vou só comentar rapidamente, tá? Alguns tipos de materiais isolantes de elétricos. Tem um material mais simples que são lineares, homogêneos, isotrópicos. Lineares, porque se aplica um campo, né? O que são materiais lineares, né? Da forma mais simples. Imagine átomos esféricos simétricos, né? Sem campo, os átomos estão todos com de cargas nulas, certo? Você vem aqui no material, né? Aplica um campo elétrico, você empurra mais para um lado e menos para o outro, né? Você forma dipolos, certo? Então você cria um estado de polarização, né? Então aplicou um campo, você separa as cargas, a separação é proporcional ao campo aplicado, quer dizer que o momento de polo é proporcional ao campo aplicado, quer dizer que a polarização é proporcional ao campo aplicado. Mais ou menos, né? Então você tem essa relação. Se o campo voltar para zero, a polarização volta para zero. Se o campo for diferente de zero, volta. Se mudar de sinal, muda de sinal. Material linear. Então materiais assim, também, quando eles são isotrópicos, né? Em geral, sabe? Isso é, em qualquer direção, a resposta é a mesma, governada por um parâmetrozinho escalar, adimensional, chamado susceptibilidade elétrica, né? Ou seja, P é linearmente relacionado, esse é um parâmetro característico do material, né? Então quer dizer que o D vai ser epsilon E, né? Mais P, que é epsilon 0, susceptibilidade vezes campo, epsilon 0, 1 mais susceptibilidade vezes 0. Esse parâmetro aqui é a permissividade elétrica do material, né? Então, e a permissividade relativa é a razão, né? É epsilon sobre epsilon 0, né? Por exemplo, a água tem permissividade relativa de 80, tá? Porque as moléculas são polares, você aplica um campozinho e já orienta, né? Já orienta facilmente, certo? O dipolo, né? Certo? O que acontece? Então, materiais lineares, se você tem carga livre imersa num dielétrico, o campo fica mais fraco, né? Vamos ver aqui, sabe? Porque, veja, tudo que a gente fez, né? Se você tem um meio infinitamente extenso de permissividade epsilon, o campo elétrico, ao invés de você usar epsilon 0, você usa epsilon 0, sabe? Então, você vai ter, no vácuo, né? Potencial é Q sobre 4π epsilon 0R. Se a carga estivesse no meio infinito, tá? Permissividade epsilon, o potencial cairia com epsilon aqui embaixo, certo? Isso pode se mostrar. Calcula D, que é o mesmo, né? D é Q sobre 4πr2. E D igual a epsilon E, né? Então é Q sobre 4π epsilon R2, né? Certo? Então, no meio dielétrico, o efeito elétrico é mais fraco, né? Aqui é epsilon 0, né? Epsilon geralmente é maior que epsilon 0, certo? Então é mais fraco, isso enfraquece. Vamos ver por quê, né? Olha, porque pelo seguinte, carga, quase o campo da carga livre, né? Olha, se você tem, você empurra, tá certo? As cargas positivas, supor que terminasse aqui na superfície, só para ilustrar, tá certo? Aqui teria a lâmina de carga negativa, né? Aqui perto da carga positiva, né? E aqui tem um campo interno que reage dessa forma. Então o campo aqui total vai ser o campo da carga mais o campo de reação do dipolo, que dá menor. Por isso, né? Se você tem também meios ferroelétricos, que você tem não linearidade, né? Que tem esterese, vocês já conhecem, tá certo? Você polariza, né? Satura.
Então, de polarização permanente, se alinham, interagem fortemente, mantém esse alinhamento. Quando você retira o campo, você tem o estado de polarização periferia zero com E igual a zero. Então, o que você tem que fazer é reverter o campo até anular a polarização e você tem esse laço estéreo, né? O interessante é que, dado o campo elétrico, você não sabe quem é a polarização. Pode ser esta, ou esta, ou esta. Só se você souber de onde veio, como é que você polarizou o material. Né? Então, é interessante você trabalhar com material em que isso aqui seja fino, né? Mais ou menos, certo? Deixa eu fazer aqui. Essa incerteza seja pequena, tá certo? Bem fininho, para você poder ter uma incertezazinha pequena no estado de polarização, mais ou menos. Né? Certo? Bom, e finalmente, você quando lida com meios anisotrópicos, que são interessantes, a gente falou em fundamento de ótica, né, sobre birrefringência, não é isso? Então, a polarização agora, no caso isotrópico, é colinear campo elétrico, no caso anisotrópico, você tem que representar essa relação por um tensor susceptibilidade elétrica. Né? P é uma matriz coluna, é também, e aqui você tem essa matriz 3x3. Tá? Então a relação é matricial. Se você for calcular o D, né, também vai ser uma relação matricial. D igual a ε0 E mais P, né? Transforma isso em matriz, então vai ficar D igual a ε0, matriz de identidade 3x3 mais P. Usa essa relação, tá certo? Junta com isso aqui, vai dar algo assim, D igual a εE, é a matriz, né, um tensor permissividade elétrica, certo? Ok? Bom, então, terminamos com a eletrostática, né, com matéria isônica ou não, e depois disso a gente deve começar aí problemas de valor de fronteira nos vários sistemas de coordenadas, certo? Ok?